O vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos com a nossa cabeça baixa apresentar ao Senhor nosso coração, pedir que Ele nos ilumine, nos dê a graça da concentração, a graça também de acolher com a nossa inteligência e com a nossa vontade e também com todo o nosso ser o que Deus tem para nós nesta tarde. Vem Espírito, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde para quem eu não vi ainda. O nosso tema hoje é a Bíblia. Esse tema é muito amplo. Aqui é tema para a gente estudar anos e anos e nunca se esgota, né? O tema bíblico. Até falava para o Auremi que eu comecei a dar um pequeno curso lá na comunidade Limoeiro. A gente passou quase 3 meses para estudar o livro de Gênesis. E nem estudou a fundo. 3 meses, né? Fazendo toda terça. Mais ou menos 1 hora e meia. Então hoje a gente vai falar um pouquinho como o católico ele deve ler a Bíblia e qual a importância da Bíblia para nós. Quem tem Bíblia em casa? Levanta a mão. Certo. Quem lê a Bíblia? Levanta a mão. Quem lê e entende com facilidade? Levanta a mão. Está desanimando o negócio, né? Pronto. Quem lê e gosta de ler, tem um sabor quando está lendo, mas não entende tanto, mas gosta de ler, né? Se sente bem, sente uma paz. A primeira coisa que a gente deve entender é o seguinte: por exemplo, uma pregação como essa, até a hora me falava que queria futuramente fazer um grupo de estudo aqui, né? Bíblico. E depois ele pode ir conversando com a articulação aí com vocês, para ver como é que pode ser feito isso. Eu me prontifico a vir, não direto, né, mais vez ou outra, e outras pessoas que eu já dei a dica para ele, que a gente pode fazer os contatos. Por quê? Às vezes a gente tem problema de saúde, aí vai fazer uma caminhada. Aí diz, é tão bom quando eu caminho, aí caminha hoje. Aí amanhã tu não vai, não, tô preguiça de ir. Aí na terça, não, tanta coisa para fazer hoje. Aí 1 mês depois ou 2 ela faz outra caminhada. Vai fazer bem para a saúde da pessoa? Não. Às vezes nós somos assim. A gente se anima com a coisa, mas é fogo de palha. Então, para a Bíblia, para a gente aprender Bíblia, não pode ser assim. Ouvir uma palestra, olha que legal. Aí daqui 1 ano eu vou pregar de novo. Ninguém nem pegou na Bíblia, nem pesquisou em outros livros, nem está orando com a palavra, nem está estudando. Adiantou alguma coisa? Nada. Então essa pregação é para que vocês desejem se aprofundar. Vocês têm iniciativa, entenderam? Não é esperar que venha alguém e vocês ficam assim, ó. Joga que eu aprendo. Não. Dessa forma a gente nunca sai do canto. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Imagina você vai receber o Bolsa Família. Olha, é tão bom quanto é que está agora, hein?
270, porque recebe mais, é? Ninguém recebe aqui. Abandonou vocês, foi o Temer, a Dilma e tudinho. Mas você recebe, né? De onde você recebe, aí volta alegre. Aí você vai ficar sem voltar para receber? Ou você vai todo mês receber o Bolsa Família? Se você tem. A Bíblia é melhor que o Bolsa Família? Sim ou não? Sim? É para ser e é, só que a gente não vive como se fosse, não é verdade? Então vamos lá, só para a gente ir acordando para isso, estar atento. Então a Bíblia, como fala o padre Paulo Ricardo, uma pergunta que fizeram para ele, tem até um vídeo na internet, não caiu do céu com zíper e tudo, essa é sem zíper, né? A Bíblia ela tem uma história. O Antigo Testamento, como é que ele foi sendo escrito? Deus ele criou o homem, criou a mulher, o homem pecou, a mulher pecou, e o pecado foi se alastrando na humanidade. Deus ele queria salvar o homem, sempre quis salvar o homem, sim ou não? Sim. Então Deus foi escolhendo homens e mulheres para que levassem a sua mensagem, a mensagem de salvação para o seu povo. Então essa mensagem, como que ela era passada? Através da Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Não, que não tinha Bíblia. Era passada oralmente. O que é oral? Boca a boca. Então a palavra de Deus, como é que ela era pregada no início? Quando Deus se revelava a Moisés, a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos profetas. Como era? Ele dizia assim: ei Moisés, escreve aí que eu vou dizer, viu? Aí passa pro povo, anota aí. Tinha caneta nesse tempo? Tinha lápis? Não. Então, essa mensagem era passada contando-se história. Moisés contava a história para o povo, o que Deus falou, e as pessoas viam Deus fazendo. A palavra era acompanhada, diga comigo, a palavra era acompanhada por sinais. Ou seja, quando Moisés falava que Deus falou com ele, o povo até podia duvidar. Porém, quando via Moisés saindo luz dele, como ele ficava transfigurado, tinha como duvidar? Não. Quando o povo via a nuvem acompanhando eles e cobrindo eles para dar sombra, tinha como duvidar? Tinha como duvidar quando caiu o maná do céu todo dia? Não. Tinha como duvidar quando abriu o mar vermelho? Tinha? Que era Deus que estava fazendo isso? Não. Mas estava escrito? Não. Então, primeiramente, existe algo chamado, diga comigo, tradição oral. Só que ao longo da história do Antigo Testamento, foi se percebendo que tinha que ter uma tradição oral, mas também que tinha que se ter uma tradição escrita. Ou seja, vamos falar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os bisnetos, para todas as gerações o que Deus fez. E o que Deus continua fazendo, para que eles não abandonem Deus e vão adorar os ídolos. Porém, nós precisamos escrever. Então, quem começa a escrever? Moisés. Moisés começa a escrever porque corria o risco, pela perseguição do povo de Deus, daquilo que eles passavam pela mensagem, oralmente, se perder, sim ou não? Se ninguém escrevesse nada, tinha um risco ou não tinha maior de se perder? Aquilo que era oral? Teria. Então, foi se vendo a necessidade. Então, para o judeu, existiam dois pontos de referência para adorar a Deus. O templo, que era o lugar de adoração a Deus, e tinha também um local onde se aprendia a palavra, que veio bem depois do templo, que não era o templo, era a sinagoga, que era o lugar de estudar os 5 livros da Bíblia, né, o Pentateuco, que é Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Números e Êxodo. Então é o Pentateuco. Como é o nome? Que Penta 5, né? É o que o Brasil nunca sai, vou só lembrar, do Penta. Aí ele fica se vendendo toda vez e nunca ganha mais, né? Para os outros países. Até a FIFA é corrupta, né? E a seleção também é? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Mas continuando. Era-se explicado o Pentateuco, depois foi escrito os Salmos. Quem escreveu os Salmos? Davi,
Salomão e outros. Mas quem teve mais presente na inscrição dos Salmos, escrevendo? O rei Davi e o rei Salomão. Certo? Até que entendido, sim ou não? Aí depois os profetas, Deus se manifestava aos profetas, e depois foi havendo a necessidade de escrever o que os profetas ouviram. Às vezes não era o próprio profeta que escrevia, era alguém que era discípulo do profeta que escrevia. Por exemplo, Isaías. Isaías é escrito em 3 partes. Então, eram 3 Isaías. São 3 Isaías diferentes aí. Ou seja, não foi Isaías que escreveu somente. Havia um grupo de pessoas que seguia Isaías, entenderam? E iam mergulhando nesse livro, só para entender no geral. Então, primeiro veio a tradição que no Antigo Testamento? Oral. E depois veio a tradição o quê? Escrita. E no Novo Testamento? Da mesma forma. Jesus veio, Jesus se encarnou, pregou, viveu na família de Nazaré durante 30 anos. Durante 3 anos ele pregou, fez milagres, morreu numa cruz, ressuscitou, passou 40 dias na terra, depois de ressuscitado, e subiu aos céus, e depois de 10 dias enviou quem? O Espírito Santo. E a igreja continuou e continua a missão de quem? De Jesus Cristo. Então, tinha alguma coisa escrita quando Jesus mandou os discípulos pregar o Evangelho? Ide ao mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Tinha alguma coisa escrita? Tinha, dos Evangelhos. E como é que Jesus manda pregar o Evangelho? Se perguntaram? É a tradição oral. Eles iam, o Evangelho é o quê? Diga comigo, a boa notícia. A boa nova. E quem é a boa notícia? É Jesus. Tem notícia melhor do que Jesus? É melhor do que ganhar na Mega Sena. É melhor do que sua família estar bem de saúde. A melhor notícia é Jesus. A melhor e a maior de todas. Se a gente não acha, é porque a gente não gosta de Jesus e nem ama Ele. Sabiam disso? Às vezes a gente não fica animado, não. Tem missa. Ah, é? Ah, vou hoje não. Quem é o padre que vem? Aí depende do padre que vem, né? Ei, tem celebração ou é missa hoje? Só celebração. Ah, então não vou não. Quando for a missa eu vou. Essas pessoas são apaixonadas por Jesus? Não, são um monte de gente sem vergonha. Osés, tu volta a palavra atrás? Não, eu digo 2 vezes isso. É uma falta de vergonha isso, porque como é que a pessoa ama Jesus e só escolhe o padre que quer assistir a missa? Como é que a pessoa ama Jesus e não vem para a celebração nunca? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Mas, Osés, mas eu vejo na celebração que o povo é tudo morto. Então venha ser pelo menos um vivo no meio desses mortos, né? Para eles verem a diferença. Porque às vezes você vem para uma celebração que o pessoal que coordena só fala besteira. Não sei quem é que coordena aqui não, viu? Não sei não, ainda bem que eu nem sei. Só fala besteira, não estuda o evangelho, não tem uma vida de oração. O povo que vem volta mais vazio do que o que chegou. Tem sono, raiva, menos presença de Deus. A maioria das comunidades, infelizmente, são pessoas boas que coordenam, mas está cheio de gente assim nas comunidades. E por isso que os jovens não vêm. E por isso que as famílias não vêm, porque volta mais vazio do que antes. Concordam comigo ou não? Tem que rever. E o que falta para nós? Espiritualidade. Se você é uma pessoa que está à frente, trabalha igual um condenado e um condenado. Trabalhe como salvo. Como é que um salvo trabalha? Rezando. E quando vem servir com alegria, com amor, toca as pessoas, entende? Já é uma pessoa que só trabalha, eu varro a igreja, eu prego, eu canto, eu faço tudo. Aí morre, não ajudou ninguém para o céu e ainda perde o céu, porque só via trabalhando para Deus. Deus não quer empregado, Deus quer amigos. Quem reza é amigo de Deus. E serve a Deus na igreja como amigo. Vocês estão me entendendo? Não serve a Deus na igreja como empregado, não. Morre de trabalhar. E vive com raiva porque morre de trabalhar, né? Eu estou comentando porque eu cheguei na igreja que é da comunidade que eu sou natural lá. Aí cheguei lá, fui para fazer a celebração. 5 horas da tarde. Isso foi no começo desse ano. Aí não tinham programado a celebração, a igreja toda suja, eu fui varrer, né? Tá aí tranquilo.
A outra pessoa que foi ajudar, reclamando de dor nas costas. Aí a outra, no que não ajudava, condenando as que não vieram limpar a igreja. E virou uma esculambação, sabe? Aí na celebração, você sabe como é que eu sou, né? Eu não dei direto não, dei foi direto mesmo. Eu pedi para eles ter cuidado, que o que eles estavam fazendo era uma palhaçada, né? Eu disse para todos que estavam lá. Então isso afasta as pessoas da igreja, sim ou não? Isso é falta de experiência com Cristo, que é a palavra de Deus viva. Diga comigo, a igreja católica não é a igreja do livro. É a igreja da pessoa de Jesus Cristo. Porque para o protestante a palavra de Deus é o que? A Bíblia. Mas para nós a palavra de Deus é Jesus Cristo, que se revela na Bíblia. É diferente. Bem diferente. Porque se a Bíblia for a palavra de Deus, só ela, é só queimar a Bíblia tudinho e acabou a palavra de Deus, né? É muito lógico isso, né? Mas ninguém nunca vai queimar, mas se queimar, aí não existe mais palavra de Deus? É só papel? Não. Não. Você pode se ajoelhar diante da Bíblia e adorar a Bíblia? Não. Você pode adorar a palavra que está na Bíblia. É quase igual, mas não é, entenderam? Eu posso me ajoelhar diante dessa menina e adorar ela? Posso? Mas eu posso adorar o Deus que está nela? Não é diferente? Então vamos lá, voltando, né? Novo Testamento. Foi se falando de Jesus, se falava da morte dele, como é que ele morreu, como é que ele ressuscitou. E aconteceu o que acontecia no início do Antigo Testamento. A palavra era pregada oralmente e acontecia o quê? Os sinais. Então, coloquem aí, ó, tradição oral acompanhada pelos sinais. O que confirmava a palavra dos apóstolos? Os sinais. A sombra de Pedro curava as pessoas. Era a sombra de Pedro? Não, era um canal, era um instrumento. O lenço que Paulo pegava, levava para os endemoniados ficavam libertos. Era um sinal de que Deus estava ali, sim ou não? Sim. Pedro ia para o templo e falava que não tinha nada, mas em nome de Jesus levanta-te e anda. Era um sinal, sim ou não? Na pregação de um dos apóstolos, lá em Atos fala, não sei se era de Pedro, se era de Paulo, o jovem está lá no segundo andar, né? E parece que, se não me engano, é São Paulo. Ele começa a falar tanto que o jovem cochila e morre da queda. Cai da janela. Aí ele vai lá e ressuscita, né? O jovem. Ou seja, eu não preciso ter medo de alguém dormir na minha pregação. Você dormiu até na do apóstolo, né? Só que o problema é se alguém cair na minha pregação, vai ficar morto mesmo, que eu não ressuscito ninguém, não. Aí fica lá, viu? Não tem esse dom de milagre, não. Então o apóstolo foi lá e ressuscitou. Ou seja, os sinais acompanhavam. Mas o que era pregado? A tradição oral. Aí depois percebeu o seguinte. São Paulo percebeu que ele precisava escrever para instruir. Porque, por exemplo, ele vinha para Canavieira. Mas ele não podia ficar aqui direto. Ele tinha que ir para onde? Lá para Aningas. Mas ele podia ficar no Aningas direto? Não. Ele tinha que ir para onde mais? Para o Mundo Novo. Aí São Paulo foi o maior missionário que teve naquela época, né? Com os transportes que tinha. Então ele mandava o quê para instruir o povo? Cartas. Então a primeira carta que ele faz qual é? Primeira carta de São Paulo a Tessalonicenses. Ela vai trabalhar o quê, essa carta? A volta de Jesus. Porque todo mundo falava que Jesus morreu, ressuscitou, subiu. Aí todo mundo queria saber o que? Ele subiu, mas quando é que ele desce, né? Quando é que ele vai descer? Então, a carta de São Paulo a Tessalonicenses era para acalmar o povo. Para dizer que Jesus vai voltar. E a volta dele era próxima. São Paulo mentiu? Sim ou não? Não. Ele se enganou? Não. Porque para Deus a questão de tempo é diferente para nós. 10 mil anos para nós é uma eternidade, né? Mas para Deus 100 mil anos, 1 milhão de anos não é nada. Não é nada. Então quando São Paulo fala que o Senhor está próximo, é porque de fato ele acreditava que a vinda de Jesus ia ser logo, na época dele. Não é que São Paulo se enganou, mas a gente deve esperar que Jesus venha quando? Todo dia. E era isso que os apóstolos faziam, esperar que Jesus viesse quando? Todo dia.
Porque quando a gente está esperando alguém, a gente se prepara. Concordam comigo? Não é bom receber uma visita quando a gente está preparado, principalmente se é uma visita especial? Claro que é. Mas se é uma visita qualquer, a gente nem liga. Mas a visita de Jesus, a vinda dele é uma vinda qualquer? Então, os apóstolos esperavam quando? Todos os dias. E nós esperamos quando? Todos os dias. Então, a primeira carta é para falar sobre isso, a volta de Jesus Cristo. Aí, depois, vai se escrevendo outras cartas e depois começa a se escrever o que? Os evangelhos. Aí, os evangelhos começaram a ser escritos a partir de quê? Diga comigo, da paixão de Cristo. Da paixão, da morte de Jesus. Contando como ele morreu e como ele ressuscitou. Só que depois começaram a se perguntar as comunidades, né? Mas como é que vivia esse homem, que é Deus? Como é que ele vivia? Aí começaram a contar os milagres de Jesus, as pregações, os sermões. Aí depois começaram a perguntar, mas a família dele, quem era a família dele? Como foi que ele nasceu? Qual foi o lugar? Foi milagrosa a forma que ele nasceu, de forma milagrosa? Como foi? Aí foi se vendo a necessidade de contar o quê? Quem é a mãe de Jesus? Quem foi seus parentes? Entenderam? Não é... A Bíblia não está escrita lá da forma cronológica, não. Tipo, Lucas 1, 26, aí tem o anúncio do anjo, Nossa Senhora, foi daquele jeitinho, naquela ordem, não. Primeiro foi escrito sobre a paixão de Cristo, sobre a sua ressurreição. Somente depois se escreveu sobre o quê? Sobre os seus milagres, sobre a sua pregação e sobre o seu nascimento. Sobre a sua família. Não é diferente? Vocês já tinham pensado nisso? Não, né? Vai fazer igual o homem que estava na carruagem, lá em Atos dos Apóstolos, o eunuco. Ele estava lendo a passagem de Isaías. Aí Filipe perguntou, você entende o que lê? Ele, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí ele falou assim, né? O eunuco perguntou, de quem o profeta está falando? É dele mesmo ou é de outro? Porque ele estava lendo aquela passagem, né? Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Aí ele queria saber, o homem que estava lendo, o eunuco, que era o servo da rainha, eunuco porque é como se eles fossem, como a gente usa no Ceará, né? Capado, mas castrado, né? E essa semana a gente está assistindo a Terra Prometida. Terra Prometida. Aí o eunuco lá, que é empregado da rainha, né? Se eu não fosse eunuco, aí o que é eunuco? Aí o Renan foi pesquisar. É capado, né? Castrado, é. Castrado não tem a ver com casto. Casto é alguém que guarda a pureza do corpo. Já castrado é como o cearense fala, como se fosse capado mesmo, é o jeito, né? Tá gravado eu falando cor dessa misericórdia, né? Mas vamos lá. Aí eles faziam por vários motivos, né? Você imagina quais que faziam isso com o servo, né? Acho que o rei tinha alguns medos, né? Se tu fosse rei naquele tempo, né? Eu acho que a gente fazia a mesma coisa com o nosso servo, né? Aí em Mateus 19, Jesus fala sobre os eunucos. Vai falar, né? Mas vamos lá, voltar, senão eu perdo o fio da meada. Ele vai falar sobre o cordeiro mudo que foi levado ao matador. Ele pergunta, mas quem é esse cordeiro? É o profeta Isaías ou é outro? Aí Filipe vai explicar que esse outro cordeiro mudo, quem é? Jesus. Porque ele foi para a morte silencioso. Ele não foi reclamando, ele foi no silêncio. Ele foi como um cordeiro, porque o cordeiro era oferecido como sacrifício pelo pecado. E Jesus, ele foi sendo oferecido por quem? Sacrifício pelos nossos pecados, do presente, do passado e do futuro, por toda a humanidade. E ele foi de forma mansa. Mateus 11, 28. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, aquele homem acreditou e foi batizado. E depois Filipe foi arrebatado para outro local.